Estamos dando início a mais uma entrevista que nós fazemos aqui no estúdio da Rádio Interativa, hoje com o meu amigo, posso chamar assim, fotógrafo da natureza é o nome que eu estou usando, mas ele vai explicar um pouquinho para nós se é fotógrafo da natureza mesmo, se é outro nome. A gente vai falar hoje com o Selmo Coutinho, que já está com as imagens para você aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Interativa Ararense Web. Selmo, boa noite, tudo bem? Deixa eu só coisar o microfone aqui, Selmo, você já colocou para cima. Vai lá, Selmo, à vontade, desculpa. Aí, boa Vai noite, lá. Fábio, boa noite à comunidade, né, que Sim. está aí nos ouvindo. Fico feliz pelo convite, né, por poder estar aqui com vocês hoje, trocando uma ideia. É um bate-papo, viu, Selmo? É um bate-papo, eu acho importante as pessoas conhecerem o trabalho que você realiza. O Selmo, eu já conheço ele há algum tempo, a gente conversa bastante no centro da cidade, ele é um dos gestores e administra um dos restaurantes aqui da cidade de Araras, e eu posso garantir para vocês que é um pessoal muito gente boa, muito parceiro mesmo, Dona Maria, seu Joaquim e toda a comunidade lá do restaurante Amor e Amor. E hoje ele está aqui para contar um pouquinho de um trabalho que ele realiza e que poucas pessoas na cidade talvez saibam. Quem tem ele como amigo do Facebook com certeza sabe, porque vê muita foto que ele coloca, mas eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui hoje para contar um pouquinho para nós. Ô Selmo, vamos lá. Como começou tudo isso, esse interesse por essa questão da natureza em si? Olha, Fábio, eu vou dizer assim, a gente tem que ter um princípio tudo. É uma coisa que vem de criança, né? De família. Sim. Eu nasci, sou lá da região de Minas Gerais, de Pouso Alegre. Eu sempre gostei da natureza, desde pequeno. Então a gente sempre acompanhou minha família, às vezes até de um modo do meio errado na época, né? Criançado gostava de caçar um pouco, fazer umas artes desse tipo aí, mas eu sempre gostei muito. Eu fui escoteiro durante muitos anos da minha vida, trabalhei no grupo escoteiro durante muito tempo e eu tinha muita ligação com esse negócio da natureza, de poder dormir na floresta, de conhecer mata, e eu fui... teve uma parte da minha vida lá na minha juventude que eu fui um pouco mais esportista nessa área, quando eu trabalhei como guia, eu fazia serviço aí de montanhismo, eu tive o prazer de fazer uns cursos de alpinismo, alguma coisa desse tipo aí, então eu sempre tive muito contato com a natureza. Né? Eu fazia muito rapel, descia muita cachoeira por aí, com muitos amigos que eu tive aqui em Araras, né? Bons amigos que a gente carrega pela vida, e sempre próximo à natureza. A natureza faz parte da minha vida. Até que chegou um dia que eu juntei, acho que o útil com o agradável. Eu já gostava da natureza e gostava de animais, muito. Eu sou muito ligado a animais a vida inteira. E eu acho que quando a gente era criança, a gente assistia aqueles programas da TV de mundo animal, aquele negócio, aqueles caras filmando, aquela coisa toda, eu curtia muito aquilo. É verdade. Aí eu falava, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso. E, sei lá, eu acho que os sonhos da gente vão se realizando, né, de alguma forma. Sim. Há um tempo atrás, eu recebi um convite de um amigo mesmo, também meu tutor, meu mestre aqui, né, na observação de aves aqui em Araras, né, que é o Neno Maracajá. Ele me ensinou muito do que eu sei. Sim. E nesse período ele me convidou. Tem um grupo aqui observando os passarinhos, tal, um grupo de Rio Claro na época. Eu fui lá para conhecer. Cara, aquilo foi uma paixão que entrou no ato, né? Eu já gostava e fui aprendendo. Foi passando o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, porque como a gente está falando, a observação de pássaros ou de animais silvestres não é em si a fotografia. Existem grupos aí no redor do mundo que são de observadores. Eles simplesmente têm um livro, um caderno, eles anotam as espécies que eles veem e tal, né? E fazem um trabalho assim. Para você ter uma ideia disso, quando Charles Darwin estava fazendo as questões das espécies, né, da evolução das espécies, já existia grupos de observatórios de aves na Europa. Isso é uma coisa de muito tempo atrás. O Brasil está um pouco atrasado nessa arte, na verdade. Sim. Né? Mas hoje, para você ter uma ideia, americano, por exemplo, né, os caras dos Estados Unidos fazem muito disso. A economia gerada pela observação de pássaros dos americanos é maior que a produção de ferro do Brasil. Porque envolve um monte de coisas assim relativas, né? Tipo, as pessoas têm viagem, hospedagem, transporte,
Então não é só observação de pássaros. É verdade. É um turismo gigante, porque a coisa começa aos poucos, né? A gente começa aqui, ó, no quintal da nossa casa, no nosso bairro, na cidade, zona rural, estado. Aí começa a ver que, além disso, tem os biomas, né? E nós temos aqui no Brasil um celeiro incrível, porque nós temos diversos biomas diferentes. Desde Cerrado, Mata Atlântica, Chapadas e tal. O que que acontece? Né? Um litoral fantástico que a gente tem, uma floresta amazônica maior do mundo. Então nós temos uma biodiversidade muito grande. E para você conhecer isso, você tem que andar. Você entendeu? Tem que gastar sola de sapatos, tem que viajar, você tem que fazer isso. Isso gera economia. Gera economia para pessoas que estão recebendo o pessoal que faz esse trabalho. Né? E hoje existem vários lugares no Brasil que se especializaram nisso. Existem pousadas, existem lugares aí em Mato Grosso, em próprio Manaus, que são especializados em receber o pessoal que faz observação de pássaros. Entendi. Uma coisa que me entristece um pouco às vezes é de ver que, como o brasileiro demorou um pouco para começar nisso, e os americanos aproveitam, os americanos, os ingleses, não, os estrangeiros em si, eles aproveitam mais do Brasil do que a gente. Hoje nós temos pousadas longe aqui, vamos em Mato Grosso do Sul temos também, que recebem, especializado em receber gringo, vamos dizer assim, sabe? Só que aí é tudo dolarizado, o custo é salgado para a gente que é brasileiro, mas nós nos adaptamos bem, né? A gente se vira, brasileiro dá um jeitinho para tudo e a isso é gente fato. ama. Mas não quer dizer que a pessoa tem que gastar para fazer isso. Você entendeu? As pessoas, na maior coisa mais simples que tem como fazer. Todos têm acesso para todo mundo, cada um do seu tamanho. Mas você começou aqui na cidade com a questão da observação de pássaros ou já foi em outras cidades através do seu amigo que começou Não, eu comecei em Araras. Aqui? Aqui. Tá. Comecei aqui, a gente fazia ali aquela região de Caio Prado. Isso, é isso que eu ia perguntar. Da Cascata, sabe? Algumas fazendas que a gente tinha acesso para entrar e a gente foi aprendendo. Porque Araras tem um leque aí de umas 300 e tantas espécies de aves. Às vezes nem só aqui? Só aqui na cidade. Mais de 300 espécies, tá? Mais de 300 espécies. Veja bem, as espécies que temos em Araras, elas são confluentes em outras cidades também da região. Claro, claro. Mas já foram registradas essas espécies em Araras. Eu fico feliz de ter podido contribuir com novas espécies, porque a gente sempre vai fazendo novas descobertas. E nos últimos anos, assim, às vezes eu acho uma espécie nova um ano, esse ano eu já encontrei espécies que não tinha registro em Araras, que a gente pode colocar. Então é um negócio bem bacana, sabe? Vai aumentando esse leque. E se eu tivesse que te perguntar uma espécie que te chamou a atenção? Não só por beleza, ou de repente por agilidade, enfim, alguma espécie que você pudesse falar, olha, Fabiano, essa espécie aqui me chamou a atenção por esse motivo. Enfim, aqui na nossa cidade, você poderia citar alguma? Aqui na nossa cidade. Sim. Olha, eu acho que aí é uma questão da curiosidade. Porque às vezes a gente sabe que tem uma espécie, a gente procura e vai aprendendo sobre elas, porque a gente também tem que estudar. Você tem que conhecer o som, você tem que conhecer os hábitos dos animais, porque você não vai chegar em qualquer lugar e vai achar um pássaro fácil, às vezes. Ou que não são comuns, né? Eu me apaixonei muito pelas corujas, viu, cara? Eu até brincava contigo, né? É verdade. Mas é incrível aquilo. São animais noturnos, são corujas que não voam durante o dia, você só vê elas em floresta, são muito grandes, são bonitas de se ver. Mas é aquele negócio, tem que ser a época certa, tem que estar no lugar certo, né, para poder chamar elas, para poder fazer e ouvi-las, né, cantando na natureza. Nossa, isso é fantástico. É isso que eu ia te perguntar. Na TV a gente vê às vezes que a pessoa que vai fotografar ou a pessoa que vai que está ali para tentar ver o pássaro, ele emite alguns sons, ele usa alguns artifícios. Às vezes, isso procede, Selmo? Funciona? Funciona. É assim, também existe uma regra. A gente não pode estressar o bicho, né? Vamos dizer assim. Tem que ser. A gente usa um playback. Chama o som, a gente tem baixado isso, né, pela internet, os sons dos animais, da região, de onde você for. Existem algumas regrinhas, né? Som sempre da altura que ele canta para menos, nunca para mais, porque senão você vai dizer a ele que tem um cara mais forte do que ele. Às vezes ele está lá para defender território. Passarinho não canta à toa. Passarinho canta para atrair fêmea e para defender território. Tá. Isso aí é uma coisa certa. Então, o que acontece? Quando a gente usa o playback,
Ele tem aquela opção de atrair ele à primeira vista. Às vezes Sim. por curiosidade, né? Ele vai lá ver o que está acontecendo, quem é você, a gente aproveita para tirar a foto dele. Isso aí funciona muito bem. É logicamente que a gente tem que ter muita responsabilidade para usar esse tipo de equipamento também, né? Mas é uma coisa assim que veio ajudar, viu? Ajuda muito, né? Eu tinha dúvida com relação a funcionar essa tática, vamos dizer assim, porque a gente vê na televisão e fala, mas não é tão fácil assim. Você faz um barulho ali, o passarinho vem ou fica próximo. Mas você falando que funciona, como você citou, né? Existe a questão dele estar protegendo o território ou ele está, né, ali para acasalamento. Então, mas aí envolve tempo, então, época certa do ano, você entendeu? Animais, eles têm uma regra, em geral, né? Não todos, mas a regra diria assim. Eu diria que agora em setembro começa a época de reprodução. Acompanha meio a época das chuvas. Tá. Né? A oferta de alimentação é maior. Então é a época que eles reproduzem. Existem espécies que reproduzem no inverno. Tá, mas a maioria, vamos dizer assim, usa essa primavera, essa região aí das flores, tal, porque tem mais inseto, mais tudo. É a cadeia alimentar funcionando. Sim. Então, nessa época, eles começam a cantar mais. Né? Quem anda nas praças aí já percebe que as sabiás já estão cantando. Sim. Então, elas vão começar a se acasalar primeiro, depois elas começam a se reproduzir, e depois, lá para meio de janeiro, entre janeiro e fevereiro, os filhotes já estão saindo para aí. Aí fica ruim, porque elas vão trocar de pena, vão ficar quietas, e o passarinho está lá, mas não responde playback, sabe? Eles dão uma descansada. Aí é a época que se deixa eles tranquilos. Uma curiosidade, você já conseguiu fotografar águia? Águia. Olha, por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fotografei uma águia aqui em Araras, né? Aqui em Araras? Eu fotografei uma águia. Só que veja bem, a águia, existem algumas espécies. Sim. Você não vai ver uma águia calva no Brasil, porque ela é uma ave do hemisfério norte. Sim. Mas nós temos a águia pescadora. A águia pescadora tem no hemisfério norte, tem na Ásia, né? Tem um passarinho que abrange o mundo inteiro. Sim. E eu tive o prazer de pegar ela voando aí sobre uma lagoa um dia desses aí. Muito bacana de ver, porque ela é muito grande. Ela é grande. O pessoal confunde muito com carcará, o chamado, conhecido carcará. Nada a ver, né, Selmo? De espécie são rapinantes. São parentes? São parentes? Bem distante. Não é nem de segundo grau. O carcará ele é um pássaro que ele se adaptou muito. Ele fica ali na beira das estradas, porque ele come uns atropelados. Isso. Né? E tem lugares em Mato Grosso que eles dão problema, né? Porque eles atacam os bezerros, novilho novo que nasce. Ah, é? Quando acaba de partar, né? Da vaca. Então ele tem esses problemas aí. Mas é um bicho adaptado. A águia pescadora não, ela só come peixe. Então ela pesca, por isso que chama pescadora. Então cada um dentro da sua evolução. Exatamente. Assim. Ô Selmo, eu no início e também na nossa arte aqui para divulgar a sua entrevista, eu usei fotógrafo da natureza e eu queria saber com você o que é bird watching. É assim que fala? Bird watching. Na verdade, bird watching é a observação da natureza, dos pássaros da natureza, nesse caso. Especificamente de pássaros, bird watching. Tá. Porque bird pássaros. Sim, é especificamente isso. Não quer dizer fotografar. Veja bem, você pode fazer bird watching sem tirar fotografia de pássaros. Tem muitos grupos, eu cheguei a conhecer um grupo na Argentina, muito legal, né? O pessoal, eles têm um caderninho, eles usam apenas uma luneta, né? Uma maneira de enxergar. Sim. Eu falei luneta, mas seria um telescópio, como é que fala ali? Um mecanismo para observar eles mais de perto, né? Com mais acesso. Só que eles não fotografam. Eles simplesmente observam um pássaro na natureza, anotam o nome, local, tal, e dão o registro dele ali. Tá. Você entendeu? Então é uma maneira, não quer dizer que isso já quer dizer que ele é um bird watching. Exatamente. É um observador do pássaro. Tirar foto não é regra. Não é observar regra. É a regra. É a regra. Tá. Você entendeu? É que a gente... Eu vejo assim, né? Eu gosto de fotografia também. Só que aí entra outro peso, né? Equipamento. Exatamente. Né? E outra, o Brasil não produz muita coisa, a gente importa quase tudo. Então você vai comprar um equipamento, é tudo importado.
Sem Quer dúvida. Dizer, então o preço não é muito. A gente vive nas variações do dólar, né? Para se comprar alguma coisa. Infelizmente. O que no assim, momento não é tão não favorável. está tão favorável, com certeza. Boa noite ao Paulinho Souza acompanhando a gente, Selmo. Cleiton Paes Arruda, Cristina Nicolau, Eduardo Bueno, aqui com a gente na live no meu Facebook. Aí no Facebook da rádio nós temos a Isabel Bel, o pessoal da Bom Retiro Araras, Fátima Mendonça, a Adriana e o Antônio Paulino, também acompanhando a gente através da nossa página do Facebook, através do aplicativo. Nós temos aqui o pessoal de Limeira, Leme, Conchal e Araras também na nossa companhia. Boa noite a todos vocês, viu? Selmo, eu entendi, então acho que ficou claro a questão do birdwatching, que é um observador de pássaros, onde a ideia é observar o pássaro o mais próximo possível através de equipamentos e relatar isso, anotar data, momento, de repente estação do ano, para poder depois fazer uma análise minuciosa do pássaro, da espécie do pássaro. Isso. Isso, e tem um detalhe legal também. Sim. A gente colocar as fotografias, vamos dizer, no caso, as fotos que a gente tira, no mecanismo que nós temos hoje no site, né, que vai ser divulgado. Isso entra como ciência cidadã. Tem isso também. Consciência cidadã. Entra. Por quê? Através desse trabalho, muitos pesquisadores conseguem acompanhar as rotas migratórias das aves. Ele começa a saber que espécies tem em cada lugar. Sim. Você entendeu? E uma coisa interessante, graças ao pessoal que hoje estão fazendo esse trabalho de observação de pássaros, foi redescoberta na natureza muitos animais que estavam considerados extintos. Isso é uma coisa muito interessante. Muito importante, né? Importante também, porque aí aumenta essa área de preservação. Sim. Você entendeu? Porque a preservação, porque o maior problema da fauna vamos dizer assim, o meio ambiente. Ela necessita do habitat dela. Esse respeito ao habitat dela que precisa ser revisto, né? A gente precisa entender isso. Nesses últimos anos foi encontrado um exemplo, né? A rolinha do Planalto, que foi encontrada na região de Minas Gerais, né? Fazia mais de 40 anos que ninguém via esse bicho, tinha considerado extinta, foi redescoberta. Hoje é uma área protegida. Um pássaro muito bonito aqui da região do Espírito Santo, que é a saíra apunhalada. Fantástico animal. Saíra apunhalada. Saíra apunhalada. Ela é branquinha, tem um vermelho no peito, então parece que ela levou uma facada. Saíra apunhalada. E ela é um animal que está considerado extinto. Sim. E tem ainda algumas espécies que são pra gente assim vamos dizer assim, um desafio, né? Que existiam, não foram vistos mais. Faz anos que ninguém observa, principalmente naquela região da Serra dos Órgãos, do Rio de Janeiro. Sim. Existem espécies que tinham ali, que foram relatadas e que desapareceram. Então sempre fica aquela, né? Quem que vai encontrar? Será que vai reencontrar na natureza de novo? Então isso ajuda muito, viu, cara? Assim, ajuda as pessoas, a ciência, a monitorar e saber como é que está a vida desses animais aí nos locais, né? Perfeito. Se estão aumentando, se está diminuindo. Então tem como a gente ajudar. Porque nessa época que nós temos agora, tem as aves migratórias também, né? Que vêm lá da região do norte, passam por aqui, né? E é uma coisa... São coisas, Fabiano, que eu vou te contar um trechinho interessante aí. Veja bem. Pode falar, meu amigo. Quando as aves migratórias chegam, é um negócio muito interessante. Porque, dependendo da espécie, elas vão em bandos. E, às vezes, em bandos grandes. Há uns 2 anos atrás, eu estava na região do Caio Prado, umas 4h30, 5 horas da tarde, e chegou, naquele momento que eu estava ali, um bando de andorinha. Mas não a andorinha que a gente costuma ver, né? Cantou não, né? Você não cantou a música? Não cantei, mas é uma andorinha que a gente chama de andorinha de dorso acanelado, né? Que ela tem um cordãozinho vermelho no pescoço. Cara, eu nunca vi tanto passarinho na minha vida junto, cara. Pra você ter uma ideia, como se você olhasse... Aquela região deve ter um tamanho, para dar um exemplo, de uns 4 ou 5 campos de futebol. Poderia ser mais, mas é só isso que temos. E cada pedacinho de graminha que estava por cima tinha uma andorinha pousada. Eram milhões, cara. É um negócio muito bonito de se ver. Onde foi, Selmo? No Caio Prado. Caio Prado. Cara, é fantástico de se ver isso, sabe? Não é sempre... Pra você ter uma ideia, para quem conhece, tem aqueles linhão, né? Sim.
Você imagina o tamanho de uma andorinha. As andorinhas Nossa. grandes, quando elas pousam, você não vê o fio, elas desaparecem. É quilômetros e quilômetros de pássaros migrando. Elas necessitam desses lugares para elas descansarem, se alimentar antes de continuar a viagem. Sim. Então a questão do brejo é extremamente importante. Às vezes uma pessoa passa por ali e fala assim, mas aqui não tem nada, é só sol quente. Não é assim. Tem regiões, tem alguns campos específicos que são de uma importância muito grande. Você imagina essa nuvem de animais voando, olha para baixo, não acha um lugar para comer, para dormir. Você entendeu? Elas têm a necessidade disso. Acaba Você entendeu? sumindo mesmo, né? Exatamente. A gente tem que ajudar a colaborar nesse sentido. Às vezes aqui em Araras também ocorre, agora no final de ano, vem a migração, por exemplo, dos caboclinhos. Sim. Diversas espécies de caboclinhos passam para a nossa região em direção ao Rio Grande do Sul. Né? Então, o que acontece? Eles precisam desses alagados, desses brejos, é o ambiente deles. Se todo mundo passar o trator em cima para plantar, seja lá o que for, não que não precise, eu sou a favor da agricultura. Claro. Só que acho que dá para ajeitar, né? Tipo, eu penso assim, que nem eu cito o Caio Prado. Caio Prado hoje, pelo que eu ando lá, só ficou menos de 5% da mata nativa. O resto foi tudo, já foi. E é tão pouco. Então, eu falei assim, o que custa preservar esse pouquinho de nada que sobrou? Se gastaram 95%, não resolveu o problema, os 5% que não vai adiantar. Eu acho muito difícil também. Você entendeu? Então deixa os 5% quietinho lá, não precisa toda vez que vai passar o trator derrubar um pouquinho mais. Você entendeu? E aí é uma questão de consciência, né, cara? Outra espécie, Selmo, pica-pau. Pica-pau. Já fotografou? Já. Araras tem muito pica-pau, né? Em Araras? Araras tem não. muitas espécies de pica-pau. É que assim, quando você começa a observar os pássaros, você vai descobrindo o que acontece, né? Nós temos os pica-pauzinhos anão, que são pequenininhos, deve ter uns 7, 8 centímetros de tamanho. Tá. Fáceis de se encontrar. Você vê eles até aqui na Praça Barão de Araras. Temos alguns pica-paus que criam na praça. Eu acho isso muito legal. E é quando você sai de dentro da cidade que você pega região que tem um pouco mais de floresta, né? Sim. Vamos dizer assim, Mata São José, aquela região aqui das Campos, né, que faz parte do Horto de Rio Claro, que vem as matas para cá. Riachuelo, que faz parte do rio, né? Então você vai ver pica-paus maiores, né? O pica-pau de banda branca, que é um pica-pau grande, o pica-pau rei. Eu quero saber do pica-pau, o tradicional. Esse do desenho animado é americano, ele não é brasileiro. Ele né? é americano, esse? É americano, e eu acho que já foi extinto, hein? Infelizmente. Será, Selmo? Eu acredito que a espécie dele, a espécie que foi feita para o desenho pica-pau, eu não sei se ele ainda está na natureza. Isso aí eu não posso afirmar. Não tenho certeza. Eu já tive o prazer de ver pica-pau grande. Cara, sabe, eu tive uma excursão. A gente fala excursões, né? Quando a gente faz uma viagem para fotografar animais. Eu tive na Patagônia da Argentina. Sim. E na Patagônia eu encontrei o pica-pau de Magalhães. Cara, ele tem uns 60 centímetros, tamanho de um carcará. Pra você ter uma ideia, é muito grande. Louco. É muito grande, é muito bonito. Aquele topetão vermelho, ele lembra. Aí realmente lembra o do desenho. O do desenho. É muito bonito de se ver. É um animal que... Pô, você sabe que me deixou triste essa questão da extinção, né? Então, sabe... Porque ele é americano, né? Assim, os americanos é tão, né? Sabe o que acontece? Nem o pica-pau eles estão segurando mais lá, Selmo? Nem o pica-pau segurando. É complicado, né, cara? É complicado. Realmente. Ô, Selmo, você também... Queria que você falasse, você está falando já, né? Das espécies aqui da cidade de Araras. Você me falou em mais de 300 espécies, isso? Sim. Você sabe uma curiosidade que eu vou te falar agora? Uma curiosidade sobre Manda. espécies. É coisa interessante. É observação minha. Eu encontro normalmente mais pássaros dentro da cidade do que na zona rural. Na área urbana, você diz? Sim. Por quê? Eu falo assim, quantidades de espécies. Tá. Por quê? O que acontece? Graças a Deus que a cidade tomou uns rumos um pouco melhores do que no passado e hoje existe muito mais árvores na cidade do que há 50 anos atrás. Sim. Isso aí é quem conhece a cidade de Araras. Eu não sou ararense, mas Sim. eu gosto de história, eu estudo um pouco. E se você vê as fotos da cidade de Araras ali pro centro, você vai ver que só tinha terra. Mais nada. Você plantou muitas árvores e isso forma os corredores. E os corredores de árvores, de plantas, a coisa ajuda muito, cara. Sabe? Então eu já fiz muitas observações de pássaros dentro da região urbana da cidade
E é bacana de ver isso, né? Sabe? Hoje em dia acabou um pouco os caçadores e tal, sabe? É meio vergonhoso isso, eu acho, sabe? Uma pessoa fazer um serviço desse perante a sociedade, sabe? Já ficou uma coisa vergonhosa. Então, eu acredito que isso tenha diminuído. A molecada abandonou os estilingues e trocaram pelo celular, então Isso é tudo vai verdade. ajudando. É. Sabe? As espécies precisam se reproduzir, Eu queria né? te fazer uma pergunta, que assim, é uma pergunta um pouco de resposta pessoal, Sim. mas eu gostaria que você respondesse, se você, claro, quiser. Qual a sua opinião com relação aos pássaros que são de estimação, vamos usar assim, que as pessoas têm em suas residências? Nós sabemos que muitos dos pássaros que estão em residência são pássaros que, de repente, se soltarem ele depois de um certo tempo dentro da residência, pelo que conta as pessoas, ele não consegue sobreviver durante muito tempo na natureza. Não sei se isso é mito ou se é verdade. Mas qual a sua opinião? Você tem pássaros na sua casa, presos em gaiola? Olha, boa pergunta. Eu vou dizer uma questão cultural. Sim, Uma questão cultural. Quando eu era criança, eu tive. sim, Eu ganhava muitos bichos, né? Eu já até veio de gostar de pássaros disso. Eu tive muitos pássaros. Até, vamos dizer assim, enquanto... Eu penso assim, como eu cuidei bem dos animais que eu tinha, eles duraram muito tempo. sim, Hoje não tenho mais, sim, né? Não tenho mais. É uma relação muito complexa. Muito complexa porque é o seguinte, o animal silvestre, a gente tem que separar. Entre eles, Existe um animal silvestre e existe um animal que é doméstico. A legislação precisa definir o que é um e o que é outro. sim, Já existem algumas definições para isso. sim, Existe uma campanha hoje em dia de se proibir totalmente a criação de animais. Existe isso. Eu, para falar a verdade, eu não sou contra. sim, Eu acho que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Eu acompanho, eu tenho muitos amigos que são criadores, sabe? A gente vê muitos animais que hoje estão na natureza hoje, que foram salvos na natureza graças a alguns criadores também que já tivemos. Então, sim, existe uma relação das coisas aí. Mas, na verdade, mesmo o lugar do passarinho é na natureza. sim, Essa que é a verdade. Se você pegar as aves hoje, que são contrabandeadas, sim, que são tiradas na natureza, então acho que o preço é muito caro que a natureza paga para essa desculpa que se eu soltar vai morrer. sim, Então eu preferia que não pudesse ter mesmo. Então aí entra a relação. O que eu acredito, que eu acho que poderia fazer? Bom, não pode criar animais silvestres? Tudo bem. Você tem uma opção de ter um doméstico até isso se diminuindo, vamos dizer assim, sabe? Que é meio complexo a gente falar isso, porque se você olhar o pássaro doméstico também, pô, sacanagem, o bicho vai ter que viver preso. É. Você entendeu? Ele vai ter que viver preso. eu- Então, é complexo. Só que é muito difícil você tirar isso das pessoas de uma hora para É outra. cultural É até. cultural. Eu acho que isso vai levar um tempo. As pessoas precisam agora. A questão do silvestre é muito complexo. É. Se a pessoa falar, mas eu trato bem. Eu sei que trata bem. Eu conheço pessoas que tratam fantasticamente, gostam mais do bicho às vezes do que da mulher dele. Mas Sim. não é uma questão disso. A questão é que o animal, todo animal que estiver confinado, ele é um ser inútil. Sim, E isso não é verdade. Ele é um ser inútil. Ele está ali apenas pelo prazer do dono. Porque ele não reproduz na natureza, ele não gera futuras gerações e ele também não faz o trabalho dele, que é que a natureza criou ele para fazer. Porque todos os seres têm uma função futuras gerações. As árvores se reproduzem porque um vai lá, planta, gera semente para lá, gera semente para cá e plantam as florestas. Se você tirar os que plantam as florestas, como é que vai ficar? A minha dúvida é assim, nós, por questões culturais, nós tínhamos há um tempo atrás, eu acho que até... Quanto tempo faz que você está em Araras? Faz uns... tá batendo quase 30 anos já. Bom, eu acho que você pegou sim. Nós tivemos o Ornitólogos aqui no Jardim Nova Araras, Clube dos Ornitólogos, Sim, que antigamente tinha muito campeonato, principalmente de coleirinha. sim. Quem cantava mais, quem cantava menos, tinha troféu, tinha isso, tinha aquilo. Essa é uma época. Depois se tornou o campeonato de canário, canário do reino, canário da terra, que são pássaros que normalmente as pessoas têm nas suas residências. Hoje, talvez o pássaro que as pessoas mais buscam seja a calopsita, que é um pássaro, digamos, fácil de domesticar, é um pássaro um pouco mais dócil, é um pássaro que você consegue
de repente, ter um carinho maior. A minha dúvida, Selma, é com relação a esses pássaros. A minha pergunta para você é com relação a esses pássaros. Mesmo esses, você acha que assim, deveriam realmente estar soltos, livres na natureza? Olha, eu acredito que sim. Só que culturalmente isso vai levar muitas gerações para isso acontecer. Sem Um dúvida. fato que todos os animais de bico torto que são domesticados no Brasil, que você pega ali periquito australiano, você pega, por exemplo, a calopsita, tem uns que criam roselas, cracatoas, e uma infinidade de espécies muito bonitas, Sim. aves, tal, acredito que o pessoal cuida muito bem, não são brasileiras, são aves que têm origem australiana, principalmente a região da Austrália. Sim. E depois tem outros bico torto aí, que nem os agapornis e essas outras variações que são africanas. Então, quer dizer, não são animais da fauna brasileira, né? O que acontece? Você não pode soltar um animal de uma fauna estrangeira dentro da fauna do Brasil. Um exemplo, né? Assim, grosso modo falando. Sim. Porque aí seria... É um crime ambiental fazer isso. Sim. Certo? Então, esses animais que são criados no Brasil hoje, que já vêm de gerações criadas, já vêm de gerações, e vão continuar como por um bom tempo ainda. Eu acho que existe um comércio muito grande em cima disso, sabe? Então é meio complicado a gente falar. Porque, na verdade, o que é amor e o que é comércio? O que o cara cria porque gosta ou o cara cria porque está ganhando dinheiro? Então você cria dinheiro com a vida de outro ser ou porque você tem porque gosta? E é complicado isso. Eu acho que isso vai levar um tempo, esse amadurecimento do ser humano. Tudo isso eu acredito que venha na evolução do homem, sabe? O ser humano se evoluindo aos poucos, né? Porque senão a gente estava matando as baleias até hoje, né? Existem os que fazem essas coisas. Então, a questão é do tempo. Nós hoje, o mundo que nós vivemos hoje, ele não é igual ao que a gente vivia nas épocas dos nossos pais. Não, sem dúvida. Você entendeu? É que eu estou falando. Os nossos pais não tinham aquele negócio de pegar o estilingue e ver o bicho raspando a voar. É isso mesmo. Mas hoje não tem mais. Você vê uma criança, eu tenho meu neto, a gente olha, ele gosta, então a gente ensina. O ensinamento que é passado hoje é diferente. Então eu acredito que com o passar do tempo, né, algumas culturas que não são, vamos dizer assim, muito humanas, vão deixar de existir. Aí essa questão de animais, cara, é muito complexo. Porque quando o cara fala do passarinho, no caso que a gente está comentando Sim, hoje, perfeito. mas também tem o gato, também tem o cachorro, você entendeu? Se você for parar para pensar, poxa, mas será que esses animais não tinham que ser selvagens, como era no princípio, em vez de sofrerem modificações genéticas por, sabe, processos ali que deixam o animal, às vezes, longe do que ele é na natureza, na verdade. Eu confesso para você, o sonho da minha esposa sempre foi ter um cão da raça Border Collie. Border Collie. Sim. E eu consegui comprar e dar um presente para ela. Hoje eu vejo, Selmo, na minha opinião, tá? É um erro ter um Border Collie na área urbana. Porque ele é um cachorro de pastoreio. Ele é um cachorro totalmente fora da realidade da área urbana. Você sabe que isso... A inteligência, nossa, algo assim... Ele é tão bom. Não é porque eu tenho, é que me surpreendeu. Eu sempre tive cachorro vira-lata e que era inteligente assim até um certo ponto. Depois a gente teve pastor belga, que também já era um cachorro que impõe, mas é um cachorro de área urbana, muito fiel ao dono. Agora, o Border Collie não é, ele é um cachorro muito ativo, ele é ligado no 220, ele é um cachorro para realmente... o Border Collie, a origem dele é pastoreio, né? Sim, ele é. Ele é um cachorro que gosta de correr e pasto e tal coisa. Ele é muito inteligente então, mesmo. É em cima disso que você está falando agora. É a questão de repente, ter uma espécie que está aqui no Brasil, mas ela não é brasileira, e soltar ela numa área que não é dela, ela vai se sentir um pouco fora da caixinha. Ou vai acontecer o que acontece hoje com animais. Por exemplo, hoje nós temos um problema na zona rural com os javaporco, né, com os javali, que foram trazidos para comércio de carne e, por fim, fugiram por aí, causam um estrago muito grande. Sim. E além de ser perigoso, né? Claro. Além de ser perigoso. Mas o que é isso? Um animal que come tudo que encontra pela frente, desde a plantação a pequenos animais que a gente também tem. Então, o que quer dizer? Isso chama desequilíbrio ecológico. É um desequilíbrio, sabe? E os desequilíbrios acontecem
quando o homem põe a mão para fazer coisa que não deve. Tudo é o homem, então, né? Tudo é o homem, é difícil. Ô, Selmo, 19 horas e 25 minutos, não 18, né? 19 horas e 25 minutos. Pessoal que está chegando com a gente, fiquem à vontade para participar. Quem quiser fazer perguntas, estamos aqui à disposição. Tem nosso WhatsApp também, 97824-7137. 97824-7137. Você participa junto comigo. Pessoal que está no aplicativo, boa noite. Pessoal do site, boa noite. Pessoal da live do Facebook, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos e sempre fiquem à vontade para participar da nossa programação. Hoje, entrevista com o Selmo Coutinho, tá? Quem quiser já acessar o Facebook dele para dar uma olhada um pouco no trabalho dele, Selmo com C Coutinho, tá bom? Pode entrar aí, você vai dar uma olhada. Ô, Selmo, os dois outros tópicos que a gente tinha aqui, que era a preservação, né? Que a gente tem falado bastante aqui. E eu queria falar aqui sobre equipamentos e acesso. Você me disse no início que o birdwatching, ele é o nome de observação de aves. No seu caso, você além da observação, você faz fotos. Quais são os equipamentos necessários para se produzir boas fotos, além de, claro, conseguir esses acessos tão especiais em dias, horas, estações do ano? Como fazer isso, Selma? É estudo? Olha, começa por aí. A fotografia é uma arte, né? Uma arte. Você tem que conhecer um pouco de equipamento, vai ter que estudar um pouquinho. É muito difícil uma pessoa querer usar um equipamento sem conhecer o equipamento. Ter acesso ao equipamento, a comprar um equipamento, assim, né? Quando a pessoa quer muito, ela consegue, né? Tudo se acha um meio, né? Quem pedala consegue a sua bike, quem anda de moto consegue, dá um jeito. Nós damos um jeito. Quem quer a sua rádio consegue. Consegue a sua rádio, tem que tudo é sacrifício, a gente sabe, né? Consegue. E como eu digo, né? Como a gente vive num mundo meio dolarizado para esse tipo de equipamento, é difícil. Sim. Mas nos grupos de observação de aves, sempre tem pessoal que está trocando equipamento, comprando equipamento novo. Às vezes a pessoa compra um usado, começa com uma câmera mais simples, e ao passar do tempo ela vai melhorando ali o seu equipamento, né? Hoje, se fosse para falar do equipamento inicial, uma pessoa que quer começar, ela vai investir quanto, Selma? O que você aconselharia ela a fazer de investimento? Para não comprar um equipamento lá em cima top, porque de repente ela não vai ter essa condição, mas ali, olha, você vai ter que investir $500, você vai ter que investir $300, enfim. Olha, é difícil falar um valor correto aí, mas... Tá. Jogando numa real, não dá para você... Você pode usar uma câmera básica, sim. Sim. Uma câmera, só que ela tem que ser uma câmera que você troca lente. Sim. Né? Por mais simples que ela seja. E aí você vai comprando as lentes ali. Uma câmera básica, hoje eu comprei por R$1.000, R$1.600, R$1.500, você compra uma câmera, não vou dizer nova, mas sim, depende do que a pessoa quiser, né? E a lente é que judia um pouco. A lente ela é um equipamento mais caro, mas em compensação é um equipamento que você não perde. Você pode trocar de máquina e ficar com a sua lente se ela for compatível ali com a marca que você está usando. A lente hoje, elas têm muito preço no mercado, né, que varia aí, né, vamos dizer aí, de 3.000, 4.000 até 10, 12, 15, e aí não é uma afinidade. Aí a pessoa vai se adaptando. Até na câmera, a lente é mais cara. Tá parecendo um óculos, né, Céu? Exatamente. A armação é mais barata. Aqui é a lente. A lente pega, porque é ela que faz o... porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, hoje tem muito equipamento bom no mercado, mas que eu acompanho, que eu vejo, lentes tipo super zoom, elas têm mais dificuldade para fotografar passo. Apesar de ela ter um alcance muito grande, é difícil estabilizar para você fazer e o bicho não fica quieto. Então, quer dizer... O bicho não fica quieto. O bicho não fica quieto, ele não vai fazer pose, né? Então, tem esse lado aí. E aí né, vamos dizer aí, você tem que ter um celular, você vai ter que ter, por hora, às vezes, um flash, né? Alguma coisa. Depende, equipamento fotográfico. Sim. Normal, né? Para quem quer fazer a fotografia. Sim. Para quem quer fazer a fotografia. E estudar bastante, viu? Estudar bastante. Porque... Ô, Selmo, e acesso? Já teve lugares que você entrou assim, que você falou assim, nossa, nunca imaginava que eu ia entrar aqui para tirar uma foto, para conseguir uma foto de um pássaro. Você pode citar algum lugar aí, que seja no Brasil ou seja fora do Brasil, porque você já viajou muito, né? Então, poderia citar, por gentileza? É uma coisa muito interessante isso que você está colocando. No Brasil, a gente temos alguns lugares muito interessantes, que até não precisa ser observador de pássaros para ir lá.
né? Qualquer pessoa pode pegar um carro ali, ó. Eu indicaria, por exemplo, Trilha dos Tucanos. Fica aqui na cidade de Apiaí. Bicho, ai, falhou aqui. Ipeúna? Não. É descendo aqui. Descendo Sorocaba. Tá. Então, é um rancho, um sítio do Sim. cara especializado nisso. Ou seja, ele tem os comedores, ele tem lá as vidas, os Como que é o animais nome? selvagens. Trilha dos Tucanos. Trilha dos Tucanos, certo? Isso, muito legal. Quer dizer, É uma indicação. uma indicação. Muito bacana. Mais próximo, Monte Alegre do Sul. Tapiraí. 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 Monte Alegre do Sul. Pertinho aqui, temos Sim. a Pousada da Fazenda, né? O nosso amigo lá, eu vou dizer uma coisa a você, lá tem muito beija-flor, é uma coisa linda de se ver, várias espécies diferentes. Onde é Monte Alegre? Monte Alegre é aqui perto Pertinho. de Tapira, Sim. é perto, Perto. né? São lugares diferentes, mas que se especializaram nisso. Quando eu tive na América Central, eu tive na Costa Rica, na casa de uns amigos, fiquei alguns dias lá, andando pelo país, e lá tem muito disso, sabe? Tem muito de lugares que o pessoal adaptou e recebe as pessoas, os turistas, para ver animais selvagens ali no sítio dele, né? Eles Sim. cuidam bem das áreas e funciona muito bem, porque dá uma renda muito boa pro dono. Ah, Dá acredito. mais dinheiro o bicho voando livre na floresta do que Preso e sendo explorado, e sendo digamos explorado. assim, né? Entre aspas. Exatamente. É uma coisa. E é muito, viu? Sim. É uma coisa muito grande. Assim, sabe, a gente às vezes até assusta quando você vê tantos lugares. É que assim, como aqui no Brasil não tem tanto disso, Sim. eu sei, pode estranhar, mas Claro. quando você sai fora. Olha, Colômbia. Sim. Colômbia é fantástico. Não é só Apesar de drogas, ser- Não é só drogas. que é o que o pessoal, né? Pra você ter uma Tem ideia, o nome da Colômbia já. Então, mas para você ter uma ideia de Colômbia, vou dar um exemplo para você. O Brasil tem 1940, ou talvez um pouco mais, espécies de animais. O Brasil, que nós temos uma floresta amazônica gigante, nós temos Mato Grosso, nós temos Rio Grande do Sul, nós temos a Mata Atlântica, que é fantástica. Sim. Agora, você imagina todo um país continental. E a Colômbia é o tamanho do estado brasileiro e tem mais espécies do que o Brasil inteiro. Preservação? Eu acho que no caso deles, não só, porque eles ganham com isso, Sim. por causa desse turismo, sabe? Então ficou forte. Tá. É interessante preservar, nesse caso, porque dá renda. Sim, mas ele já tinha uma quantidade de espécies há Muito 40 a Cordilheira anos. dos Andes Tá. Então, é o acesso, é outro, né? é Então, outra. mas não que a gente não possa ser Claro, talvez sem até dúvida. melhor. Cada caso é um caso, né? Sim. Tem espécies que tem lá, não tem aqui, mas o que tem aqui também não tem lá. Então, Além da Colômbia, Costa Rica, Colômbia, Argentina, que você já foi. Onde mais, Selma? Aí em Brasil, né? Rio Brasil, Grande do claro. Sul, Manaus, Mato Grosso. Nossa, lugares fantásticos que tem no Brasil. O Brasil é demais. E outra, viagem que a gente faz para observar pássaros, não é só o passarinho que você vê, né? Você Sim. está em cidades diferentes, culturas, comidas diferentes, Aprendizado. tradições. Nossa, Não tem, né? sabe, você volta de cada viagem com um conhecimento muito grande de muitas coisas diferentes. Eu acredito. E talvez, vou falar para você, o mais interessante de tudo isso são as pessoas. É uma coisa incrível como o ser humano vale a pena ser ser Sim. humano. Porque você conhece pessoas maravilhosas nesses lugares. Entendeu? As coisas tudo é bonito, lógico, mas quando você depara pessoas que trabalham, pessoas que se esforçam, pessoas Sim. que vivem aquilo, que tem uma história para contar, é muito legal, é muito bacana. E falar em história para contar, nós estamos às 19h34 para você ver, hein, Selma? Já se passaram 45 minutos de bate-papo, que não parece, né? Não parece. Não parece, para você ver. Para falar sobre pessoas que marcaram você, eu gostaria que você citasse aí fatos que marcaram o Selmo Coutinho, além das pessoas. Algum tipo de imprevisto que aconteceu no meio do caminho, alguma viagem que é, digamos, ruim, que marcou você, que é alegre. O que o Selmo Coutinho pode trazer pra gente? Vou contar uma historinha bem rapidinho. Não, fique à vontade. Uma historinha assim. Há alguns anos atrás, 3 anos atrás, foi um pouquinho mais, né? Antes da pandemia,
eu tinha marcado essa viagem para Costa Rica. Certo. Quem marcou, na verdade, é um amigo meu de Rio Claro, o Donizete de Almeida. E aí ele, o Neno Maracajá aqui de Araras. Sim. A gente tinha um grupo que a gente viajava junto há muito tempo. E a gente marcou, acertamos, locarquia, aquele negócio, né? Que uma viagem internacional não é de um dia para o outro, você demora um tempo para juntar finança, para gastar. Visto. Nossa, e até ir tirar o visto para viagem. Nossa, foi tudo, foi uma aventura, foi muito legal, aquele planejamento todo. Mas por uma infelicidade muito grande, há 10 dias antes da viagem, o meu amigo Donizete faleceu, de Rio Claro. Eu perdi um amigo, um irmão muito grande, um cara que eu amava muito. O cara era muito companheiro. Isso aí, eu vou te contar, foi um baque muito grande. Eu acredito. E quando ele faleceu, assim, o José do Egito, né, Maracajá, o Neno aqui, ele acabou desistindo da viagem. Né, porque, sei lá, acho que pintou um clima. Mas eu falei, cara, Costa Rica tem uma ave que se chama quetzal. E é uma das aves mais bonitas das Américas. Sim. Uma das aves mais bonitas da América. Esse quetzal, ele é fantástico. E era um sonho do Donizete fotografar esse bicho. E ele só falava, não, vamos, porque nós vamos fazer esse bicho, porque eu não sei o que tem e tal. E ele tinha um amigo lá. Aí, por fim, eu fui sozinho mesmo. Falei, você quer saber? Acho que se Deus botou eu para fazer essa missão, eu vou fazer essa missão sozinha. Pô, rapaz, viajar para longe, sozinho, desci no Panamá, sabe, já é outra língua, já é outro esquema. Entrar num país diferente, com uma cultura diferente, mas um povo maravilhoso. Cultura, comida. Tudo diferente, tudo muito diferente. Legal. Fui muito bem recebido por todos os lugares que eu andei, aprendi muita coisa. E teve um dia que eu aluguei um carro na cidade que eu estava e a gente fez uma viagem de umas 4, 5 horas até o local onde tinha esse quetzal. Né? Lá chama Cerro de la Morte. Pra você ter uma ideia, a serra era Ele terrível. é o quetzal resplandecente? Exatamente, esse mesmo. Muito bonito mesmo, estou vendo ele aqui. E foi muito legal, né? Chegamos lá, tive que contratar um guia, né? Porque todos têm os esquemas lá para se chegar nesse animal, que é muito preservado, um animal fantástico. Descemos até o local onde ele ficava, demorou umas 2, 3 horas para ele chegar, mas quando ele estavam fazendo um ninho. Então vinha a fêmea, depois vinha o macho e tal. E quando ele chegou, a gente estava conversando com o guia sobre o amigo nosso que tinha falecido, sobre o que tinha acontecido, sobre os sonhos de ver esse bicho, porque cada observador tem os seus sonhos particulares. E esse amigo que lá da Costa Rica, ele gostava muito desse rapaz de Rio Claro. Aí, quando eu olhei para ele estava todo chorando, emoção de ver o bicho. O guia começou a chorar também. Virou. É uma coisa que marcou muito, né, cara? Marcou além muito. Com certeza. Além de ser foi muito legal. uma espécie que um amigo há 10 dias antes de viajar gostaria muito de ter fotografado. Exatamente. Vocês ter conseguido chegar até lá e fotografado, são 2 sentimentos, né? Nossa, foi fantástico. 2 sentimentos. Sabe, ver com espécies, cara, é uma coisa incrível. Quando a gente tem a oportunidade. Assim, mudando o foco disso daí, teve um pássaro que eu fotografei que eu não consegui fotografar ele de primeira vez, quando eu vi ele. Eu demorei e caí a ficha. A gente estava em Manaus e a gente foi ver o irapuru verdadeiro, aquele que dizem, né, que é o canto mais bonito da floresta. Sim. E é fantástico mesmo o canto dele, o irapuru verdadeiro. E nesse dia ele chegou, pousou a 2 metros de mim e começou a cantar. Eu não conseguia fotografar ele, eu ficava olhando. Cara, é muito demais, cara. É muito demais. É porque nesse momento é a mesma coisa de você querer pegar o celular e de repente num show de uma pessoa que você gosta, alguma coisa, e ficar, em vez de você ficar filmando, você ficar realmente curtindo aquele momento, né, Sam? É uma coisa única. Que as pessoas estão perdendo isso também, né? Talvez as pessoas, seja isso. As pessoas estão perdendo, de repente, para você nesse caso específico, deve ter sido maravilhoso. É maravilhoso. Marcou. Tanto é que você está citando aqui para nós. Coisa que a gente nunca mais esquece, cara.
Gente, agora são 19 horas e 40 minutos. Eu vou aqui encerrando meu bate-papo com o Selmo Coutinho. Queria agradecer o Selmo. Muito obrigado, Selmo, mais uma vez, pela presença, pela visita. Com certeza vai ter outras visitas aqui ou em um outro local, quem sabe, né? E nós vamos falar com o Selmo aqui sobre outros assuntos também, que ele é um conhecedor, tem muita cultura, vai trazer muita informação para nós. Selmo, obrigado. Deixo espaço para suas considerações finais, por gentileza. Ô, Fabiano, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas, né? Levando um pouquinho daquilo que a gente viveu. Eu acho que seria isso. Porque a vida da gente nesse mundo, ela é passageira e a gente tem que carregar o máximo possível. E o que a gente carrega é conhecimento. Conhecimento e história. É a única coisa que a gente leva. Sim. Mais nada. Então eu acho que... E o que a gente tem que deixar é o amor entre as pessoas. Sim. Né? Deixarmos amizades, né? Deixar o carinho das pessoas que têm por mim e que eu tenho para as pessoas. Sem dúvida. Fico muito feliz por todos e pela oportunidade de estar aqui. Viu? E vamos ter novas oportunidades. Se Deus quiser. Pode ter certeza. Selmo, seu tchau para a câmera, por gentileza. Até mais, gente. Isso. Gente, muito obrigado ao nosso amigo Selmo Coutinho.